Gostaria de tratar nesse momento um tema importantíssimo e que quase nunca é tratado em lugar nenhum, que se trata da psicologia do karma. Se ouve falar muito de estar pagando um karma, de ter que pagar o karma, certo? Mas o que é o karma e quais são as variáveis que a gente pode comentar nesse breve tempo aqui? O karma, gente, é o preço, o custo, a perda, a dor que eu devo passar em função de um erro cometido ou de erros cometidos. Portanto, o karma sempre está em função, em decorrência de algo que eu fiz errado contra a minha vida, contra a minha essência, contra a lógica da natureza. E sempre que a gente comete um erro, pequeno ou grande que ele seja, ele implica um pagamento, ele implica um pedágio, ele implica sofrimento e ele pode implicar um tempo longo de não resultados. Portanto, o karma é uma coisa normalíssima. Pode existirem erros que eu cometo e que eles me custam 2 horas de dor de cabeça, e essas 2 horas de sofrimento é o custo dos efeitos de um erro, ou pode ter erros que eu cometo, que pode custar, inclusive, anos de sucesso. Então, existem karmas leves, que podem ser dissolvidos em pouquíssimo tempo, mas existem karmas que são longos a serem pagos, e existem karmas impagáveis, inclusive, certo? Então, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui sobre essa temática. Digamos que você está numa relação de negócios errada e que por piedade ou que por amizade tu permanece nela. Ou uma relação afetiva, familiar errada e que você permanece nela ao longo de um tempo longo. Neste tempo, provavelmente, tanto numa situação quanto na outra que eu citei, você não tem um crescimento maior, você pode ter muitas perdas, você pode ter regressões, pode ter estagnação, certo? Inclusive, quase sempre de um modo imperceptível, porque não se consegue ter a relação entre o erro que eu estou cometendo e os efeitos que estão acontecendo. Pois bem, você tem essa relação, você se conscientizou, você tomou pé e decidiu cortar a relação. Resolver com o sócio, resolver com a vida afetiva amorosa. Cortou a relação. Não é dito que no momento que você cortou a relação, no dia seguinte as coisas vão de vento em popa. Por quê? Porque, na verdade, ao longo de 2, 5, 10 anos, eu fui colocando premissas, desgastando situações, relações e tantas coisas que foram debilitando o sucesso, ou o negócio, ou a própria vida privada de satisfação e de saúde. Então, na medida que eu corto o mal que estava acontecendo, eu estou agora na possibilidade inicial de uma recuperação. E quanto tempo eu demoro para recuperar-me? Depende do grau de lesão cometida e depende do tempo que essa lesão se praticou, que ela se concretizou, se solidificou, se tornou crônica. Portanto, uma vez cortado a situação errada, eu posso iniciar a pagar o karma, certo? Agora vamos colocar um outro fato em cima dessa mesma situação. Eu tenho uma relação que não vai bem, digamos um casamento que não vai bem, através do qual eu perdi muita coisa, eu me paralisei, perdi saúde inclusive, e a um certo momento, depois de tantas tratações, eu decido sair dessa relação. A decisão foi tomada. É como se nessa decisão que você tomou, você mostrou a tua essência, uma luz no final do túnel, mostrou os doces para aquela criança, certo? Mas depois de 2, 3 meses, reponderando certas coisas, você decide não sair da relação, certo? Portanto, reavaliando, ouvindo conselhos, fica na relação. Nesta decisão de ficar na relação, que tu já tinha decidido sair, já tinha mostrado a luz no final do túnel, a tua essência corta tudo.
ela se recolhe, ela se fecha. E neste caso aqui é um karma difícil de ser pago. Tu pode pagá-lo. Pode durar 5 anos. Os efeitos desta decisão errada para você recuperar-te. Só que para recuperar-se deste episódio, ou de qualquer episódio de karma, existe uma lógica. E isso que eu quero orientar 1 minuto. Eu preciso, ponto número 1, reconhecer o erro que eu cometi. Ou os erros que eu cometi. Eu tenho que ter consciência de que eu errei, não foram os outros que erraram. Eu errei, eu conduzi mal, eu persisti, eu quis e, portanto, destruí. Tomo consciência. Quando eu tomo consciência, eu posso começar um trabalho de regeneração. Portanto, uma vez que eu parei de cometer os erros, parei de colocar corrosivo, certo? Começa a cicatrização. Aí eu tenho que ter a paciência, ao longo de um tempo, de esperar calmamente, fazendo as coisas básicas, fazendo progressivamente, para que as coisas possam se retomar. É como se a minha essência dissesse o seguinte, ou a tua essência: eu não confio em você, você já me traiu, agora eu vou querer provas de que você é sério e de que você está jogando limpo. Portanto, esse processo de espera de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano, 2 anos, trabalhando com calma, com consciência de que eu errei, te possibilita pagar o karma. Porque pagar o karma significa subir os degraus, gradativamente, recuperando a força, recuperando a organização, recuperando a ordem e tendo resultados progressivos, onde eu vou, na verdade, subir esses degraus até chegar no ponto que eu estou apto a uma grande caminhada, a uma grande corrida. Se eu não tiver esta visão, o karma não se paga. E você não tem ideia quanto custa situações cometidas de um modo errado, não aceitas e não conscientizadas, e não fazendo esse processo. Elas permanecem dentro como uma matriz ativa que corta qualquer outra possibilidade de crescimento, porque a nossa essência, que é o princípio da minha vida, o princípio do sucesso, o princípio da glória, ela não se manifesta, ela se encolhe, ela realmente não te dá o link, não te dá a linfa para você poder fazer as passagens. Portanto, nós precisamos estudar mais sobre esse universo de pagar os pedágios dos erros que eu cometi. Não é simplesmente perdoar no externo, é muito mais do que isso. E eu disse que existem karmas que não são pagáveis. Existem. De acordo com o processo errôneo que eu conduzi ao longo de 10, 20, 30 anos, certo? Onde eu me consolidei, onde eu tornei crônico um comportamento, certo? Onde o meu orgulho, a minha arrogância ou qualquer outro traço de personalidade, ele não se dobra. Eu posso até reconhecer que eu estou errando. Eu posso até querer fazer as mudanças, mas devido a uma solidificação de situações negativas altamente praticadas e devido ao avanço do tempo, possivelmente não haja mais possibilidade de pagar a conta. E neste caso, muita gente que nós conhecemos, muitas, vivem entre o bem e o mal, numa subindo e descendo, até o ponto que chega no final. Neste caso, algumas raras pessoas que tomarem consciência numa idade mais avançada, eles podem se dar o trabalho de tentar pagar o karma. Mas não é tão simples. Portanto, qual é a visão que eu estou dando para vocês? Qualquer erro que a gente comete, ponto número 1, reconheça o teu erro. Seja humilde perante você mesmo. Reconheça integralmente, acerte as contas com você. Segundo ponto, saiba que há um tempo agora de reconstruir as coisas e que elas não vão crescer segundo a pressa que talvez o teu lado imaturo exige. Tu tem que ter a calma, a cautela, para realmente retomar as coisas progressivamente. E na medida em que você tem essa consciência dos erros cometidos
e te propõe a não continuar jogando ácido em cima das coisas, e que espera o tempo certo, a tua essência volta progressivamente muito mais forte do que ela estava antes. Porque os erros cometidos, uma vez conscientizado e feito esse processo, eles servem de escola, de fortalecimento, de reforço, para que eu nunca mais caia numa enroscada, numa emboscada, onde eu perco o horizonte de crescimento, certo? Este tema pode ser aberto em outros momentos de um modo muito mais amplo, mas leve em consideração essas questões, que já tem uma grande passagem para uma vida diferente e para sair de certas emboscadas que são difíceis, ok?